Bom dia, pessoal! Sabadão com Agro no Ponto, onde o agro cearense se encontra. E eu espero que você esteja bem. Eu sou Jaqueline Diógenes, mostrando as riquezas do Ceará e dando voz a quem faz o campo acontecer. E no programa de hoje nós fomos até Madalena, município aqui no estado do Ceará que está se destacando na implementação de projetos que impulsionam o agro da região. E tem mais, vamos falar do panorama do cajueiro anão precoce, essa cultura que impactou o Ceará e ainda tem dado muitos frutos, uma análise feita pela Embrapa. E para finalizar com chave de ouro, a gente vai falar do manejo do açaí, essa cultura que tem ganhado força aqui no Ceará, e também vamos contar a história do arrombamento do Açu de Oroz. Então fica comigo que o Agro no Ponto já começou! E o município de Madalena, do Sertão Central Cearense, tem mostrado que com boa vontade e engajamento, o agro floresce. Então nós fomos conhecer alguns projetos que estão sendo implementados e têm impulsionado o desenvolvimento da região e servido também de inspiração para outras cidades. Confere! No coração do Sertão Central, o município de Madalena tem mostrado que é possível transformar vidas por meio do agro. Com cerca de 20 mil habitantes, Madalena se destaca no Ceará pela forte vocação agropecuária, com destaque para apicultura, pecuária leiteira e ovino-caprinocultura. Madalena é um município pequeno porque 70% das pessoas vivem da agricultura familiar, da pecuária e agricultura, não é? Então nossa campanha todinha foi um projeto da gente enriquecer, investir e facilitar a vida dos agricultores da produção. Então iniciamos já agora o governo, tá certo? Buscando cadastro, buscando cada um, para reconhecer as potencialidades. Em Madalena nós temos grandes potenciais, como o mel, que é a apicultura, tá certo? O gado de leite de corte, a suinocultura e a feira. Então, um passo importante era incentivar a produção, mas também incentivar a venda, dessa forma de escoar o produto. Não é? Então, nós temos buscado dar formação, curso, incentivar, colocar máquina no campo, investimento público na agricultura, principalmente na agricultura familiar. Então, tudo isso é para fortalecer a nossa cultura, nosso principal potencial aqui, que é a agropecuária. Então, é um município pequeno, mas com um potencial produtivo muito grande. E o nosso objetivo, quanto gestor, é desenvolver essa potencialidade, tá bom? É fazer com que cada região produza o máximo que puder. E aumente também o lucro, nosso objetivo é que as pessoas vivam bem produzindo no campo. E esse trabalho em conjunto com a comunidade rural só é possível com diálogo e organização de base. E quem representa essa força no campo é o Sindicato Rural, que tem atuado lado a lado com a gestão. E nós estamos aqui, enquanto Sindicato Rural, como animadores dessa emergência, desse processo emergente que Madalena vivencia, de transformação, né? Nós temos uma característica aqui que era a maioria da característica dos municípios aqui do Sertão Central, daquela agricultura de subsistência, e nós precisamos sair dessa linha e ter a atividade agrícola, pecuária, como algo profissional, feito com competência, feito com muita dinâmica e, sobretudo, com rentabilidade. Fazer com que os nossos produtores descubram as tecnologias que estão aí sendo colocadas para todos, que não são acessíveis apenas para os grandes produtores, mas também para os pequenos, para os médios produtores, que é o caso aqui do nosso município de Madalena. Nós não temos a figura do grande produtor, mas nós temos médios e temos muito pequenos produtores que podem se tornar eficientes, sim, desde que eles assimilem essas orientações que, inclusive, o nosso segmento, né, o nosso setor, né, o nosso sistema FAEC-SENAR, através do SENAR, que é o nosso braço técnico, né, o braço técnico, SENAR, que é a maior escola ao ar livre do mundo, né, que leva todas essas tecnologias ao nosso homem do campo. Nós temos feito esse trabalho aqui no município de Madalena, através das parcerias, né? Sistema FAEC, SENAR, o nosso sindicato sendo esse mediador, junto com o poder público municipal, onde também nós encontramos uma boa parceria, no caso aqui do município de Madalena, do prefeito Crispiano. É um professor por formação, mas é um produtor rural por vocação. Isso tem contribuído para o nosso diálogo, tem sido muito importante, né? Nós temos parceiros importantes aqui na região, como o SEBRAE,
né, aqui através da regional de Xaramubim, nós temos o IFCE aqui no vizinho município de Boa Viagem, mas a parceria mais importante entre todas, ela deve se dar com o produtor rural, que esse é a razão de ser da nossa existência, a razão de ser do Sindicato Rural, do Sistema FAEC-Senar e também de todos esses entes que eu acabei de falar aqui, é prestar um bom serviço ao produtor rural. E um dos projetos que mais tem feito a diferença é a implementação de viveiros para mudas nativas, que além de contribuir com a recuperação ambiental, tem como foco estimular a apicultura, atraindo abelhas e fortalecendo a cadeia do mel. E agora a ideia deste viveiro é que nós possamos entregar de volta à natureza aquilo que era dela. Ou seja, produzindo mudas de todos os ipês, o amarelo, o branco, o roxo, o rosa, e entregar à população que pretende nos ajudar e abraçar esse projeto. A gente não vai vender, nós vamos entregar e nós também vamos acompanhar para saber o resultado do crescimento dessas plantas. Assim também como o cedro, a barriguda, na nossa região, no município de Madalena, só algumas regiões, como Cacimba Nova, a Serra do Pau d'Arcal, a Serra da Lagoa, que vai ter. Antes tinha aqui na cidade, aqui dentro da cidade, dos bairros, eram cheios de barrigudas, cheios de cedro, cheios de ipês. As pessoas dizimaram. E nós temos a oportunidade de, através desse viveiro que pretendemos ampliar, pretendemos criar o horto próximo à barragem Jumari, na terra, que é uma terra pública do governo, onde tem água e terra de qualidade, levando a mão de obra técnica, né, da Secretaria da Agricultura de Madalena para o horto e também revitalizando outro viveiro que nós temos aqui no distrito de Macaoba. Então, nesses três, se hoje nós temos aí a entrega de em torno de aproximadamente 1.000 mudas, nós pretendemos entregar por ano em torno de 20.000 mudas. Nós que temos um grupo de apicultores, temos quase 100 apicultores, né, neste 2025, e pretendemos chegar ao final do ano com 120 apicultores, que as abelhas, elas é quem fazem tudo. Elas fazem o processo de polinização e a partir daí elas que geram a alimentação. E tudo que se imaginar de alimentação está ligado à planta. Ah, mas eu como boi, o boi come planta. Ah, mas eu como, por exemplo, o queijo veio do leite, que o leite veio da vaca, que a vaca comeu a planta. Então tudo está ligado à planta. E é um projeto que nós precisamos pretendemos investir para que ele torne-se um exemplo para outros municípios, para outras cidades que queiram copiar. A gente vai ter mão de obra técnica e vai ter também o projeto feito direitinho para você chegar e implantar. E nós estarmos dando de volta a nossa caatinga, que é uma vegetação única, né? No mundo a caatinga só existe na nossa região aqui do Nordeste, não existe outra. Você não vai encontrar o pé de jurema em nenhum lugar do mundo, a não ser na caatinga, pegando. Assim como a carnaúba, né, que o forte é o Piauí, o Ceará e o Rio Grande do Norte. Apenas esses três estados do mundo têm carnaúba. Como muitos achavam que antes a carnaúba tinha vindo que nem o coco, pelas ondas do mar, não é verdade. A carnaúba está aqui, ela é daqui e só existe ela aqui. Então a ideia é a gente acordar essa criançada, essa juventude que está nas escolas, os educadores, para que eles também reconheçam as nossas plantas nativas e a sua verdadeira utilização. A sua verdadeira utilidade no meio da natureza, né? Então essa é a nossa ideia. E Madalena é um exemplo de que desenvolvimento passa pela união de produtores, assistência técnica e políticas públicas bem aplicadas. Bom, e o programa Agro no Ponto vai para o intervalo e já está de volta. Bom, e há mais de 40 anos, o cajueiro anão precoce era introduzido aqui no Ceará, mudando paisagens e a economia de várias regiões. E hoje a Embrapa vai fazer um panorama dessa cajucultura cearense, o que foi feito, o que pode ser melhorado e como atingir o pleno exponencial. Confere! No sertão nordestino, uma árvore pequena fez história grande. O cajueiro anão precoce mudou o rumo da cajucultura cearense e 40 anos depois continua sendo símbolo de inovação, renda e identidade do nosso agro. Bem, o cajueiro conal está completando 42 anos, então o primeiro cone foi lançado em 1983 e nesses 42 anos os desafios foram muitos. Então, um desafio principal foi a adoção da tecnologia, que hoje a gente já vê essa tecnologia mais disseminada. Então, hoje a gente já vê que a área, né, plantada de cajueiro anão, ela está aumentando.
Mas ainda existem muitos desafios, né? Então, hoje, se a gente não tem tanta resistência na adoção do clone, a gente ainda precisa melhorar muito o manejo, né? Então, o cajueiro anão, ele tem uma possibilidade de produzir até 2.000 quilos por hectare, de castanha por hectare. Em 2024, a média do Ceará de cajueiro anão foi apenas 550 quilos. E quando a gente considera cajueiro anão e cajueiro gigante, foi de mais ou menos 360 quilos por hectare. Então, quando a gente olha o potencial do clone com o que a gente encontra na raridade, a gente vê que ainda tem uma distância muito grande, né, que precisa ser percorrida. Então, o que a Embrapa vem fazendo? A Embrapa vem tentando disseminar esse manejo mais tecnificado, né, que é justamente você adotar todas as técnicas de manejo necessárias para que o clone tenha a performance que ele foi desenhado para ter, que são esses 2.000 quilos. Então, isso envolve uma série de manejos, uma série de técnicas de manejo, desde a implantação da cultura até a colheita e até mesmo até a pós-colheita, tá? E como é que a gente vem trabalhando isso para disseminar? Através das vitrines tecnológicas. O que são essas vitrines tecnológicas? São unidades demonstrativas que a Embrapa vem implantando em algumas regiões. São unidades de mais ou menos 1 hectare, que a gente implanta com a seleção de clones mais adaptados para aquela região, de acordo com a avaliação dos pesquisadores da Embrapa. E aquela vitrine, ela vira uma sala de aula viva. Então, ela vai começar desde do preparo da área, né, com todo o aprendizado sobre o produtor. Vai lá, então ele vê a área sendo implantada. Se tiver necessidade de correção de solo, é feita a correção de solo. Vai ser feita a abertura das covas, o plantio das mudas. Tem todo o manejo do primeiro, do segundo ano, que são essenciais, que é a condução dessa árvore para que ela fique mais robusta e que ela realmente consiga produzir tudo que é necessário. E depois ela vai também ter um acompanhamento da colheita, da pós-colheita. Então, o técnico, o pesquisador da Embrapa, ele acompanha toda a produção e treina o produtor. Então, o que a gente entende? Que ao longo desse processo ele vai aprendendo e também vai disseminando esse conhecimento na região e vai fazendo com que aquela região ela adote e também aumente a produtividade de castanha e de caju também. Então, a gente já tem algumas experiências exitosas, né, que em Apodi, que é no Rio Grande do Norte, em Jacaraú, que é na Paraíba, que a gente vê que realmente esse método, né, essa metodologia tem dado resultados. Uma outra forma que a Embrapa também vem trabalhando para aumentar esse potencial da cajucultura é disseminando a ideia do aproveitamento integral do caju. Então, o foco da cajucultura sempre foi a castanha. O que a Embrapa entende? Que a castanha, ela tem o papel dela, ela tem um mercado importante, ela precisa ser aproveitada, mas o produtor também não pode esquecer do pedúnculo. Então, ele tem que olhar a fruta como um todo. Então, quando ele investe, né, na condução do pomar, na condução da árvore, ele investe para produzir a castanha e o pedúnculo. Então, o ideal é que ele aproveite esse pedúnculo. Como? Através de aproveitamento para sucos, aproveitamento para polpa, aproveitamento para doces, para geleias. A Embrapa já desenvolveu também outras tecnologias, como a fibra de caju desidratada, tanto a úmida quanto a desidratada, que a gente tem a tecnologia disponível, mas ela precisa ainda chegar até o consumidor final. Então, a gente busca parceiros para que essa tecnologia chegue até o consumidor final. Mas a ideia principal é que haja o aproveitamento integral, seja como for, do pedúnculo. Também outra forma de aproveitamento é o caju de mesa, que é o consumo in natura do caju, que é muito comum aqui no Nordeste, mas que também já está alcançando outras regiões do Brasil, como Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília. Então, a ideia é entender que o caju ele tem que ser aproveitado na sua totalidade. Então,
Se eu tenho caju de mesa, eu aproveito caju de mesa, eu aproveito a castanha, eu aproveito a polpa, eu aproveito o suco, eu aproveito a geleia. E só no final, né, quando não tem mais realmente como aproveitar, é que eu posso transformar aquilo em ração. Então, quanto mais eu gerar renda a partir daquela cultura, melhor vai ser para o produtor, o rendimento do produtor vai aumentar. E a gente não pode esquecer que o cajueiro, no Nordeste, dependendo da região, ela é uma das principais culturas. Então, no último período de seca que a gente enfrentou, agora entre 2012 e 2020, em muitas regiões só tinha cajueiro, né? Então, assim, era a principal fonte de renda de algumas regiões. Então, é uma cultura que está muito ligada ao nordestino. Então, é uma cultura que é muito cara para o nordestino, que é muito querida. Então, que a gente precisa realmente entender o caju como algo que faz parte da nossa cultura. Mas faz parte da cultura, mas a gente também tem que ter um olhar mais moderno, mais tecnificado, que dê um retorno maior para o produtor, para que ela possa aumentar, né, e para que ela possa trazer um melhor retorno. O cajueiro anão precoce foi desenvolvido na década de 80 pela Embrapa Agroindústria Tropical, com o objetivo de melhorar a produtividade da cajucultura. Com ciclo mais curto, copa menor e maior rendimento por hectare, a variedade rapidamente se espalhou pelo Nordeste. Hoje o Ceará é o maior produtor de castanha de caju do Brasil, com mais de 55 mil toneladas por ano, e a cultura gera renda para milhares de famílias no semiárido. Mesmo após 4 décadas, o cajueiro anão continua sendo uma das maiores referências de tecnologia adaptada ao semiárido. Hoje a pesquisa continua com foco em resiliência climática, processamento industrial e a valorização do caju in natura, criando novas oportunidades de mercado para o produtor cearense. Tecnologia, manejo e genética continuam impulsionando a cajucultura no Ceará, que segue sendo referência nacional. Bom, e o programa vai para um rápido intervalo para tomar um cafezinho e já está de volta. Estamos de volta. E você sabia que tem açaí sendo produzido no Ceará? Pois é, esse fruto que vem do Pará e é sinônimo de saúde e energia, hoje é também sinônimo de oportunidade. Mas você deve estar se perguntando, e como é que produz açaí no Ceará? Bom, confere essa matéria sobre manejo correto. Do sertão ao sopro do litoral, o agro pulsa forte. Hoje o açaí cresce com vigor em Paracuru, trazendo desenvolvimento, sabor e oportunidade para quem acredita na força do campo à beira-mar. O que tornou possível, né, a produção do açaí do Ceará, né, foi a pesquisa da Embrapa. Né? A Embrapa há mais de 20 anos vem pesquisando para tirar o açaí da várzea e trazer para a terra firme, né, e desenvolver uma cultivar que produza bem através da irrigação. Né? Então hoje a gente tem cultivares extremamente adaptadas à terra firme e através de irrigação a gente consegue então produzir o ano todo. Hoje a gente tem um potencial aqui para produzir em torno de 4 a 5 toneladas por hectare mês. Então para o produtor é uma opção altamente viável, né? A gente consegue uma lucratividade em torno de 40%. Tá? Então, e também a gente consegue uma planta que consome muito menos água do que o coqueiro, certo? Então se mostra uma opção extremamente viável. E o manejo do açaí ele começa a partir da preparação do solo para o plantio. Hoje a Embrapa ela recomenda 3 plantas por torceira e cada torceira espaçada uma da outra de 5 metros. Então nós temos 400 torceiras por hectare, sendo 3 plantas por torceira. No total são 1.200 plantas por hectare. E o manejo bem feito a gente vai a cada planta colher um cacho, e cada cacho bem manejado a gente consegue um cacho de 5, 6, 7 quilos por planta. Então a gente tem uma produtividade bem alta aí por hectare, certo? E outra questão bem importante para o açaí é a questão do manejo da irrigação e também da nutrição. O açaí ele é altamente exigente em nitrogênio, cálcio e potássio, né? Então o produtor ele vai precisar fornecer mensalmente, né, uma quantidade de nutriente adequada, né, para o açaí, e dessa forma a gente consegue uma colheita de alta produtividade, certo? Que se inicia a partir de 3 anos e meio. Né? Então a gente consegue, hoje a gente tem plantas mais precoces, mas a média é entre 3 anos e meio a 4 anos
começar a colheita. Então, uma outra vantagem que a gente tem é que a nossa produção é muito próximo do centro de industrialização. Então, dessa forma, a gente consegue manter uma qualidade maior. Por quê? Porque do tempo de colheita até a industrialização, a gente tem menos de 24 horas. Então, a gente consegue uma qualidade ainda maior. Ou seja, além do Brix, que a gente consegue com mais horas de sol, a gente consegue uma maior qualidade da polpa por ter um tempo menor entre a colheita e a industrialização. E as culturas alternativas vêm ganhando destaque e cada vez mais força aqui no Ceará. Prosperidade aos produtores. Bom, gente, para finalizar o programa de hoje, nós vamos voltar no tempo e contar a história do arrombamento do açude de Oroz. Um episódio impactante na história do Ceará e que deixou muitas lições. Confere! Entre montes e barragens, o sertão tem sua canção. E a história que hoje contamos ecoa forte no coração. Foi água que rompeu fronteira, lavando medo e emoção. O açude de Oroz virou lenda, memória e superação. Há 65 anos, a região do Médio e Baixo Jaguaribe sofreu uma grande catástrofe hídrica com o arrombamento do açude Oroz que estava em construção. Esse fato causou grande transtorno em todo o Vale do Jaguaribe, desde Oroz até Aracati, porque as águas que estavam acumuladas no açude Oroz foram como um dilúvio após o arrombamento, do referido açude, e invadiram todo o Vale do Jaguaribe, levando tudo que tinha pela frente, inundando campos, destruindo estradas, destruindo eletrificação, plantações, animais, e todas as populações à margem do rio Jaguaribe, nessa região, precisaram ser deslocadas para regiões mais altas para fugir dessas inundações. O açude Oroz, ele arrombou no dia 26 de março de 1960. À meia-noite e 17 minutos, a parede não aguentou mais a pressão da água e arrombou. Essas águas, elas chegaram na cidade de Jaguaribe, abaixo do Oroz, às 8 horas da manhã. Causou uma grande destruição na cidade. Mas a população já tinha sido evacuada pelo Exército Brasileiro, para quem retirado todos os moradores. Alguns não quiseram sair, mas foram retirados à força, levados principalmente para a Pitombeira, Fazenda Pitombeira, onde foi construído um acampamento do Exército para receber esses abrigados, e para outras regiões do município mais altas e até para o município de Pereira. O município de Jaguaribe sofreu muito com os demais municípios do Vale do Jaguaribe. Só na cidade de Jaguaribe, 60% de suas construções foram destruídas. Aproximadamente 647 imóveis da cidade de Jaguaribe foram destruídos pelas águas do açude Oroz. 3.500 habitantes tiveram que ser retirados das margens do rio Jaguaribe, da cidade de Jaguaribe, para outras localidades. Quando as águas baixaram, que se retornou à cidade de Jaguaribe, parecia um cenário de guerra. Só se encontrava muita destruição e entulhos. O prefeito, à época, junto com o vigário da cidade, que comandaram a reconstrução da cidade de Jaguaribe junto com a população. Pediram recursos ao governo do estado. Os recursos que aqui chegaram foram insuficientes, não deu nem para limpar os escombros totalmente da cidade. O prefeito precisou ameaçar renunciar ao seu mandato, o senhor Chico Queiroz, para que o governo pudesse ajudar a reconstrução do município de Jaguaribe. Além da destruição material dos imóveis, destruição de estradas, de pastagens, destruição de animais, porque muitos animais morreram afogados, toda a agricultura do município foi perdida. Na época, Jaguaribe era um grande produtor de oiticica e perdeu essa produção, perdeu a produção de milho, perdeu a produção de arroz, perdeu a produção de feijão, perdeu a produção de algodão. Então foi uma verdadeira catástrofe que associou-se à seca de 1958, que tinha ocorrido 2 anos antes. Então o município estava tentando recuperar a sua economia quando aconteceu o
com a Robemedorose, que trouxe todos esses transtornos para todo o Vale do Jaguaribe. Foram afetados em torno de 170 mil pessoas na região do Médio e Baixo Jaguaribe. A história do açude de Oroz vai além da água que passou. É símbolo de um povo que sabe resistir, reconstruir e seguir adiante. Um capítulo de dor e força que molda o espírito sertanejo até hoje. Bom, gente, o programa Agro no Ponto fica por aqui. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo. Aproveita e me segue lá no Instagram e continue acompanhando as minhas aventuras pelo campo. Bom, aí eu aproveito e te desejo um ótimo sábado, um ótimo final de semana. Fique sintonizado na TV Jangadeiro e a gente se vê no próximo sábado. Um cheiro e chama no agro!